Olá pessoal, de volta para trabalharmos a máquina síncrona. Estamos num momento muito interessante do papo sobre esse equipamento, porque ela começa a se mostrar como ela tem essa capacidade desse comportamento sistêmico. Tá? Estamos trabalhando com a máquina nos seus funcionamentos, fizemos uma abordagem inicial no funcionamento singelo, isócrono, mostramos a instabilidade que esse funcionamento apresenta, quer seja entrada e saída de cargas, quer seja alteração em qualquer uma das entradas da máquina, tá certo? E esse funcionamento se mostrou assim muito vulnerável a essas situações e estamos agora trabalhando com o funcionamento ligado à barra infinita. No entanto, nós ressaltamos que tudo que for feito do ponto de vista de manobra, de fasoriais, de análises para o ligado à barra, para a máquina ligada à barra, também vai valer para a máquina de funcionamento singelo ou isócrono. A diferença é clara, a barra infinita, um sistema forte, um sistema consistente, dá respaldo para a máquina e nos dá a condição de um controle mais efetivo, porque na barra, tensão e frequência são constantes da barra, isso nos dá muita tranquilidade para trabalhar o equipamento. Já no funcionamento singelo ou isócrono isso não acontece, então não tendo a barra, tudo varia demais, tudo varia muito, e aí é necessário a gente caminhar no controle ali, com rédea curtíssima, mexe numa grandeza, mexe na outra, ajusta e podemos até fazer esse trabalho simultâneo, requer da gente um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Mas fora isso, tudo que se faz em um se faz no outro com o mesmo objetivo sempre, que seria manter a tensão e a frequência constantes do nosso consumidor, que é o nosso grande objetivo, tá legal? A pergunta que se estabeleceu nos últimos encontros era que, como um sistema, uma demanda tão grande como essa, que está a nossa vizinhança, com uma variação tão grande de carga, como que numa situação dessa é possível manter a tensão e frequência constantes? Aí vem a questão da máquina síncrona ser o gerador por excelência, ser a máquina do sistema por excelência, porque tendo ela dois elementos de entrada que operam de maneiras independentes e distintas, você pode providenciar um controle específico, às vezes estanque, às vezes concomitante, para que você possa ter essa efetiva tensão e frequência estáveis, de madrugada, consumo muito lento, no horário de pico, consumo lá em cima, e naquele platô de consumo intermediário. Só a máquina síncrona possui esses dois reguladores, e ela possui um sistema de controle específico para cada unidade síncrona que constitui o sistema. Isso é sensacional, aqueles comparadores de tensão e de frequência que monitoram as tensões e frequências de barra o tempo inteiro, e em função de um sinal, de uma variação, eles realimentam o circuito de campo ou órgão primário para ajustar tensão e frequência respectivamente. Excepcional. No entanto, para que esse sistema opere com esse nível de abrangência, com esse nível de elasticidade e de sincronismo, é fundamentalmente importante que as máquinas estejam operando em paralelo. Resgatamos a condição de paralelismo, vimos que ela trabalha com valor instantâneo e a máquina síncrona sendo uma máquina de corrente alternada, nós tivemos então que buscar condições outras que, uma vez obedecidas, seriam necessárias para que essa condição fundamental realmente se estabelecesse. Então, ao invés de ser uma tensão instantaneamente igual e oposta, nessa forma, porque não se mede valor instantâneo em corrente alternada, essa condição se transformou em 5 para as máquinas síncronas, Elas devem ter mesma forma de onda, que nós chamamos de timbre eletromagnético, mesma sequência de fase para ajustar campo girante e velocidade de eixo no mesmo sentido, mesma tensão, se não instantânea, pelo menos eficaz, mesma frequência, aí eu falei daquele pragmatismo, frequências praticamente iguais, quanto mais próximas melhor, e é claro, a nossa oposição de fase para evitar a corrente de circulação dentro da malha de paralelismo, também presente nas unidades síncronas que operam nessa configuração, tá? Se cada unidade síncrona possui um sistema de controle de tensão e frequência independentes dela, estanque, não se pode dizer com relação aos instrumentos que eu vou encontrar numa usina, seja hidrelétrica, seja termoelétrica, seja eólica, etc., para viabilizar o paralelismo entre máquina e máquina ou entre máquina e barra infinita, tá certo? Então, se eu tiver uma usina, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 unidades, não interessa, toda usina vai possuir um grupo de equipamentos, um grupo de aparelhos que teria uma única finalidade naquela usina: aferir as condições de paralelismo, para que você possa fazer o fechamento da máquina de maneira suave, de maneira equilibrada, sem trancos, sem nenhum tipo de reflexão de onda, para que isso se encaixe perfeitamente. E o termo flutuação acabou sendo muito bem utilizado. O que significa flutuar uma máquina numa barra? Seja a barra isócrona, singela ou uma barra infinita. É exatamente você buscar um ponto de colocação, de ajuste, de encaixe perfeito.
suave, síncrono, sem transiência entre máquina, máquina e sistema. Isso requer equilíbrio, e não podemos esquecer entre máquina e sistema. E não podemos esquecer que equilíbrio também significa, ou pode significar, equilíbrio dinâmico, né? Não é só de equilíbrio estático que vive essa condição. Eu tendo equilíbrio dinâmico significa o quê? Que eu tenho velocidades iguais, somatória de forças iguais e principalmente somatória de torques igual a zero. Por quê? Porque aqui a máquina tem dimensões avantajadas, tá? Então equilíbrio significa somatória de forças igual a zero, e nesse caso I também, I e não ou, I também somatória de torques iguais a zero. Isso é importante. Esse resgate conceitual para entender a manobra que vamos fazer agora, que no meu modo de ver é muito interessante, muito bonita, e que eu não vejo como uma receita de bolo. Ao contrário, há um procedimento padrão, há uma lógica operacional, tá certo? Não aconselha-se tentar colocar 2 ou 3 máquinas ao mesmo tempo numa mesma usina, numa barra. Não é que não pode, talvez não seja aconselhável, porque se tivermos algum problema, alguma falha, essa falha vai ser multiplicada ou somada, depende da ótica, pela quantidade de máquinas que você tenta colocar naquele momento, você soma a potência, né? Então você vai ter uma somatória de corrente de falta, o que não é aconselhável. Vá com calma, entre com uma máquina de cada vez por usina, saia com uma máquina de cada vez por usina, é aquela história. Como que uma máquina deve se conectar a uma barra? Como que ela deve fazer junção à barra? Ela deve se conectar sempre em estado de equilíbrio. Só se deve ligar uma máquina flutuando na barra. Essa conexão é suave, tranquila. Ela entra em sistema de equilíbrio com a barra e sai também numa situação de equilíbrio. Isso facilita as manobras e evita algum tipo de ocorrência, e que nessa situação, seguramente, a máquina iria sofrer mais por uma questão até de inércia, tá? O sistema é infinitamente mais poderoso do que ela. Perfeito? Então, para entender bem essa manobra, que é muito bacana, espetacular, e ela é feita várias e várias vezes por dia no sistema interligado como o nosso, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um diagrama trifilar de um painel de paralelismo. O que seria isso? Aquela somatória de instrumentos, aquele gabinete de instrumentos esses que têm uma única finalidade na usina, que é aferir as condições de paralelismo. Uma vez que eles ajudam nessa situação, você fecha a máquina na barra e você retira o painel dessa máquina, é claro, porque a finalidade já foi cumprida, ela já está na barra, já está em sincronismo com a barra, já está em equilíbrio com a barra, já está flutuando na barra, tá certo? Ele já cumpriu sua função. Ele é utilizado, ele tem painel de paralelismo em seus instrumentos, no momento que você vai colocar a máquina na barra. Feito isso, ele cumpriu sua finalidade, ele fica ali a dele esperando que seja necessário uma outra manobra como essa para voltar a apresentar os seus serviços e tal, e ser útil ao sistema de uma maneira geral. Perfeito? Olha, são vários os instrumentos que podem nos ajudar no sentido de colocar uma máquina na barra, flutuar uma máquina na barra, sincronizar uma máquina na barra ou colocar uma máquina em paralelo com outra. Tá? Você pode ter, por exemplo, voltímetros duplos, você pode ter voltímetro zero, sequencímetros que vão aferir sequências de fase, sincronoscópios, né, que nada mais são do que motores de indução de rotor bobinado, em que você loga o estator, por exemplo, na barra e o rotor na máquina ou vice-versa, né? Lâmpadas incandescentes de baixíssima potência para aferir presença ou ausência de corrente de circulação. Gente, uma infinidade de dispositivos, frequencímetros duplos, para que você possa, com a junção deles, aferir todas essas condições de paralelismo. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o número mínimo necessário. Por quê? Penso, e a minha experiência sugere isso, tá? Que se você começar a colocar instrumentos demais no painel, talvez isso possa, de uma maneira ou outra, desviar um pouco a sua atenção. Vamos trabalhar com aquela quantidade mínima, necessária e segura para que você possa fazer uma manobra correta, perfeita e extremamente ajustada, né, e muito tranquila para colocar ou tirar uma máquina da barra. Então, sendo assim, eu vou traçar aqui um diagrama trifilar, tá? Aqui admitamos uma usina com várias unidades síncronas. Quantas unidades essa usina tem? 4? 10? Não interessa, mas só vai ter um painel de paralelismo, né? Só se deve acoplar uma máquina por vez na barra por usina. Só se deve retirar também do mesmo jeito. Então vamos lá? Um diagrama trifilar, pois muito bem. Em preto, nós vamos desenhar a linha ou circuito de força que vai trazer a configuração ou a energia da concessionária para a máquina, para a barra da usina. Então aqui as 3 fases RST,
numa sequência pré-estabelecida. Aqui nós temos então várias unidades. Unidade síncrona 1, unidade síncrona 2, unidade síncrona 3, unidade síncrona 4 e assim sucessivamente, tá certo? Perfeito? Vou representar aqui, por exemplo, o trifilar dessa nossa unidade síncrona número 1. Ela estaria aqui, por exemplo, nessa posição. Está aqui então a nossa unidade síncrona número 1 dessa usina. Perfeito? Aqui estaria a unidade 2, a unidade 3, a unidade 4, 5 e quantas unidades essa usina tiver. Combinado? Bom, aqui nós vamos encontrar uma chave tripolar, tá? Que hoje nós chamamos de chave de força e que fica, claro, com a máquina desligada, sempre aberta. É essa chave que vai definitivamente fazer a conexão entre máquina e sistema, sem a menor dúvida. Tá certo? É ela que vai fazer isso. Ninguém aqui, com a máquina totalmente desligada, vai chegar e fazer uma conexão direta. Ora, e a sequência? E a diferença de potencial entre máquina e sistema? E a diferença de velocidade? Como é que essa máquina vai partir com enrolamento amortecedor? Uma máquina com dimensões, às vezes, de um edifício, né? Raios imensos, rotores muito pesados, alta inércia? Não é aconselhável. Aqui nós vamos usar muito de quem? Daquele primeiro método de partida de máquina, usando a máquina auxiliar para romper a inércia da máquina e gradativamente ajustando sua velocidade. Quem seria isso, por exemplo? Aqui. Ninguém, nada mais, nada menos do que o nosso PMEC. Quem é o nosso PMEC? O regulador de velocidade, o nosso órgão primário. É lá que eu vou atuar para fazer esse ajuste de velocidade e de potência mecânica. E aqui, é claro, né, acessando o circuito, né, de campo da máquina, um amperinho para aferir essa corrente. Eu gosto sempre dos circuitos os mais simples possíveis. Isso aqui não é um comentário sobre controle, sobre eletrônica de potência, nada. Aqui a vedete é a máquina. Então os meus sistemas de controle são sempre os mais simples possíveis, tá? Então aqui nós vamos ter condição de fazer então injeção de corrente para que nós possamos fazer um controle sobre a corrente de estação. Então, atuando nesse rheostato, nada mais simples do que isso. Atuando sobre esse rheostato, então nós vamos conseguir alterar o valor da corrente de estação, e em alterando a corrente de estação, é sempre bom lembrar, altera-se a força magnetomotriz do rotor, altera-se o fluxo rotórico, altera-se a nossa força eletromotriz interna da máquina, tensão EF. Ok? Então aqui nós temos o circuito de força, a linha que vai ser conectada e vai chegando à máquina. Aqui a máquina sempre com nossos dois reguladores, o de potência mecânica e o de corrente de estação. Pois muito bem. Em uma cor diferente, eu vou desenhar o painel de paralelismo. Essa somatória, esse conjunto de instrumentos que tem uma única finalidade, não se esqueçam disso, que será aferir as condições de paralelismo antes do fechamento efetivo dessa chave. O que nós vamos encontrar, via de regra, em qualquer painel como esse, em qualquer usina, por mais moderna que ela possa ser? Vamos lá. Primeiro instrumento importante, julgo eu, olha isso aqui, um voltímetro duplo. Olha como nós vamos fazer a ligação desse instrumento. Nós vamos ligar então esse voltímetro, por exemplo, aferindo as tensões de linha da CEMIG ou da barra e comparar com a tensão de linha que essa máquina vai nos fornecer. O que esse cara vai aferir? Aquela condição de frequências eficazes iguais. Aliás, tensões eficazes iguais, desculpem, tá? Já que eu falei nela, frequência, então quem está logo aqui do lado? Um frequencímetro duplo, que vai fazer o que então? Ora, a mesma coisa, vai aferir a frequência, né, entre as tensões ou as frequências de linha entre barra e máquina, tá certo? Vai aferir então aquela condição de frequências praticamente iguais ou mesmas frequências, tá ok? Outra coisa que eu disse a vocês é a questão dos sequencímetros, lembram disso? Olha bem, aqui ó, nada mais é do que um instrumentozinho que tem internamente dele um circuitinho resistível capacitivo, fase R, fase S e fase T. Ou eles vêm com dois LEDs associados a vetores indicativos de sentido de direção, ou já vem com uma setinha que também tem esse caráter rotacional. Depende do modelo que você disponibiliza. Olha como é que se liga um sequencímetro. Não tem como errar, porque o indicativo dele é clássico. Eu pego cada uma das fases e conecto no sequencímetro para aferir a sequência de fase desse grupo de tensões que chega na barra, que chega na usina. Aqui, por exemplo, aferindo a sequência da concessionária e aqui, ó, aferindo a sequência da máquina. Eu gosto muito de trabalhar sempre com dois sequencímetros, para que nós possamos fazer essa comparação de maneira tranquila, de maneira adequada, entre a sequência de fase da máquina e a sequência de fase da usina. Ok? É legal? Pois é, como eu disse para vocês,
não há necessidade da gente ficar colocando instrumentos em demasia para nos ajudar nessa manobra. Existe um número mínimo minimório que dá a você toda a segurança e tranquilidade para fazer isso. Por exemplo, a nossa questão está ligada à corrente de circulação, não é verdade? As tensões devem ser instantaneamente iguais e opostas para quê? Para que na malha de paralelismo a corrente de circulação seja zero. Me vem à mente o seguinte: quem melhor que o filamento de uma lâmpada incandescente para registrar presença ou ausência de corrente de circulação? E como nós não necessitamos e não pretendemos fazer conexão de máquina e barra por filamento de lâmpadas, geralmente se coloca aqui três lâmpadas incandescentes de baixíssima potência para quê? O filamento é de tungstênio, geralmente. A resistência por si só já é muito elevada. Se a lâmpada é pequenininha, ele tem uma bitola ínfima, então uma resistência colossal. Resultado: lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, L1, L2, L3, tá? O que essas lâmpadas estão fazendo aqui? Elas vão nos ajudar com a incandescência dos seus filamentos registrar presença ou ausência de corrente de circulação entre as respectivas tensões máquina e barra, ou seja, naturalmente verificando tensões instantaneamente iguais e opostas, porque elas podem ora acender, ora apagar, e vamos conversar sobre isso aqui daqui a pouquinho, tá? Existem alguns autores, alguns artigos que defendem que a gente deveria ligar essas lâmpadas do que eles chamam de fogo girante, para ver um sistema de rotação. Olha, nem de fogo eu gosto, principalmente aqui. Então, olha o que eu vou te propor, uma forma muito particular, né, de propor essa ligação. Olha isso aqui. Eu vou pegar então a fase T da CEMIG e vou jogar na lâmpada 1. E vou pegar a fase T da máquina e também jogar sobre essa mesma lâmpada. Então, o que essa lâmpada 1 estará aferindo o tempo inteiro? Presença ou ausência de diferença de potencial entre T máquina e T CEMIG. Se por qualquer razão existir DTP, essa lâmpada se acende e nós já ficamos ali atentos com relação a isso. Simples, tá? A mesma coisa com relação à lâmpada 2. Ó. Eu vou pegar a fase S da CEMIG e a fase S da máquina. O que essa lâmpada 2 vai fazer então? Ela vai aferir, instante por instante, o tempo inteiro, presença ou ausência de diferença de potencial, logo presença ou ausência de corrente de circulação na malha relativa à fase S CEMIG e S máquina. E, evidentemente, ó, a lâmpada 3 entre R CEMIG, R máquina, se por uma razão qualquer essa lâmpada 3 se acender, é porque teríamos então uma diferença de potencial entre a fase R CEMIG e a fase R máquina, respectivamente. Então, ó, admitindo uma sequência adequada, olha isso aqui, né? RST máquina, RST CEMIG. Então, veja, todo o circuito em azul constitui quem? O painel de paralelismo, tá? Operando aqui em paralelo, aferindo essas condições, pegando a amostra de tensões produzidas pela máquina e que a CEMIG disponibiliza na usina, né? E fazendo as devidas comparações. Tranquilo, tá? Ô Marcos, mas você falou que tem mais uma unidade síncrona aqui, a segunda, mais uma aqui, a terceira unidade, mais uma aqui, uma quarta, então eu terei esses diagramas trifilários para cada um deles? Não. Toda usina só possui um painel de paralelismo, um apenas, tá? Para quê? Para evitar, né, dar a condição, melhor dizendo, de que a gente faça uma manobra calma, tranquila. Só se deve acoplar uma máquina de cada vez por usina. Não é que não se pode fazer uma tentativa de acoplar 2 ou 3. Eu diria, na minha experiência, que talvez não fosse aconselhável. Vai devagar com esse andor, tá certo? Combinado? Entra uma, entrou, bacana, fechou, flutuou, volta para outra e assim sucessivamente. Tá legal? E é exatamente por isso, para evitar talvez essa tentativa de acelerar um processo que talvez não necessitasse ser acelerado, olha que eu vou chamar a atenção aqui, tá certo? Evidente que com o passar dos anos, esse dispositivo que eu vou me referir a ele agora, ele vem sofrendo sofisticações, tá certo? Mas eu sou do tempo em que ela, a tal ficha de sincronismo, ou ficha de sincronização, era bem antiga, era bem, digamos assim, quase antiquada, se você pensar em termos de hoje. Mas vejamos, se eu tenho uma unidade síncrona, uma segunda unidade síncrona, uma terceira unidade síncrona, uma quarta, uma quinta, etc., ao lado de cada unidade existe uma tomada, como se fosse uma tomada fêmea, igual você tem uma tomada na sua casa, tá? Onde você entra com a tomada do seu ventilador, do seu aparelho de som, da sua TV, etc. Tá certo? Cada unidade síncrona tem, então, a sua tomadinha fêmea com uma tomada da parede ao lado dela, tá certo? E na usina nós temos uma única tomada macho, que se encaixaria nessa tomada fêmea. Essa tomada macho é que nós chamamos de ficha de sincronização, tá? Ou ficha de sincronismo.
certo? Beleza? Ora, se a gente entende, se nós recebemos, por exemplo, aqui do COS, Centro de Operação do Sistema, CEMIG, Avenida Barbacena, olha, unidade 1 dessa usina, entre na barra porque daqui a pouquinho, daqui a 30, 40 minutos eu vou precisar de mais potência vinda da sua região. Vamos preparar a máquina para flutuar na barra. Vamos preparar a máquina para colocá-la na barra. Essa máquina é uma máquina de grande porte, médio grande porte, ela é pesada. É uma manobra que requer cuidado e que requer um tempo para ser realizada com segurança. Não é assim, liga, está pronto, calma, vamos devagar. Essa chave estará desligada, tá? Então nós vamos agora definir primeiro, mais uma vez, a questão de como que seria esse momento de conexão, quais as condições necessárias para que esse momento seja adequado, o que eu devo obedecer e vamos desenvolver um procedimento para realizar essa manobra com segurança. Tá certo? Um procedimento. Às vezes as pessoas confundem condições de sincronismo com procedimento para sincronizar uma máquina na barra. Condições são aquelas 5. Máquina e máquina CEMIG devem ter mesma forma de onda, mesma sequência de fase, mesma tensão eficaz, mesma frequência e oposição de fase. Isso são condições. Procedimento é como você deve trabalhar, é como você deve proceder, perdão da redundância, para realizar essa operação com segurança e realmente colocar, sincronizar, fazer o paralelismo entre máquina, sistema. Perfeito? Então vamos lá? Primeiro, o que significa sincronizar uma máquina na barra? Senhores, a CEMIG é um dispositivo sistêmico, dinâmico, imenso, com elevadíssimo coeficiente inercial. Minha máquina está parada aqui. Já comentamos que o sistema CEMIG ele é constituído por unidades síncronas, por células síncronas, perfeito. Ora, eu pretendo colocar essa máquina aqui, que é representada pela mão direita, na barra, na CEMIG. Ok. Ora, isso está parado, né? A máquina, isso aqui movimento, dinâmica, 60 Hz, sequência pré-estabelecida. Ora, para fazer esse encaixe, nós temos duas possibilidades. Ou eu desligo a CEMIG, paro todo o sistema e conecto a máquina e depois vou partir todo mundo junto, o que é algo impensável, sem precedentes e sem comentários. Já pensou? Eu estou aqui no meu laboratório, na minha residência, tá certo? Falando com vocês, resolvo colocar uma máquina, a minha máquina, na barra da CEMIG. Minas Gerais, me dá licença, vou desligar o estado inteiro, que estou realizando uma aula virtual com os meus diletos colegas. Impensável, surreal. Então o que acontece? Vamos manter a CEMIG aqui e olha só, a máquina estando parada, nós vamos então usar os insumos que ela possui, potência mecânica, corrente de estação, e gradativamente vamos levar a máquina às mesmas condições da barra. E quando se registrar um equilíbrio entre máquina e sistema, nós faremos então esse encaixe suave, esse encaixe perfeito, esse encaixe sem transiente, e a máquina então, uma vez dentro da concessionária, vai estar apta a trabalhar com ela, com a ação que assim for necessária. Equilíbrio, o encaixe, o momento de você definitivamente conectar a máquina à barra, significa um estado de completo equilíbrio entre máquina, barra, máquina, sistema, máquina, tá? Ora, como eu disse há pouco, uma máquina dessa dimensão, as suas componentes, os seus elementos têm dimensões avantajadas. Então, qual que é a condição de equilíbrio aqui? Somatório de forças não vai bastar. Somatório de forças e de torques iguais a zero. Se engana aquele que acha que não existe torque no momento da conexão. Existem, no plural, só que eles se equilibram. Somatório de torques igual a zero. E esse equilíbrio vem de onde? Das velocidades constantes, porque equilíbrio significa também velocidade constante. Então, colocar uma máquina na barra, sincronizar uma máquina numa barra, fazer o paralelismo de uma máquina com uma barra, é colocá-la em equilíbrio essa barra. Então, no momento de entrada, o nome veio a caráter, ela entra flutuando na barra. O que significa uma máquina flutuar na barra? Ela ser conectada a essa barra em estado de equilíbrio com ela. Somatória de torques igual a zero. E isso é importante, senhores. Isso é conceito, tá? Porque eu não gosto e não concordo com a tese de que isso aqui é uma receita de bolo. Isso é conceito puro. Somatória de torques iguais a zero. Olha o detalhe. Se o torque líquido é zero, eu não tenho um torque nem acelerante, essa máquina não vai operar como motor, nem frenante, essa máquina não vai operar como gerador. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo para mim que na hora que eu fecho essa conexão, que a máquina entra em sincronismo, entra em equilíbrio, entra flutuando, ela não trabalha nem como motor, nem como gerador na barra? Perfeito. Ela entra no estado de perfeito equilíbrio com o sistema. Se o torque líquido é zero, eu não freio, nem acelero, ou seja, mas e as potências que eu estou disponibilizando aqui nos órgãos iniciais, que eu chamei há pouco de insumos? Ora,
O equilíbrio requer o quê? O sistema tem velocidade, é necessário uma mínima energia necessária para levar a máquina na mesma condição do sistema. Isso é um conversor de energia. Ela só vai fornecer a barra se for um gerador, se eu estiver superávit de potência. Porque se eu tiver déficit, ela vai consumir, ela seria um motor. Então a lógica é essa, isso é um conversor de energia, não inventa. Aliás, eu nem gosto do nome gerador, isso é um conversor de energia. Se há excesso de energia primária, CEMIG, toma aqui para você. Mas se há déficit, CEMIG, eu preciso de você. E o sentido de potência vai se inverter. Daí é que vem uma coisa ligada à outra. Se a somatória de torques é igual a zero, se a máquina não tem torque nem acelerante nem frenante, não opera nem como motor nem como gerador, atenção, no estado de flutuação, o fluxo de potência máquina CEMIG ou CEMIG máquina é zero. Perfeito? Olha que coisa interessante. Uma questão conceitual ligada ao equilíbrio puxa a outra. Somatório de torques igual a zero, então não há jogo de potência máquina CEMIG e CEMIG máquina. Não opera nem como motor nem como gerador. E convenhamos, se a gente vai aferir tensão, para que eu não tenha potência circulando, eu não posso ter corrente. Então um detalhe interessante, em uma máquina flutuando na barra, equilíbrio, somatório de torques iguais a zero, não há fluxo de potência nem entre máquina CEMIG nem CEMIG máquina, a corrente de armadura da máquina é nula, porque senão teria potência entrando ou saindo. E como consequência disso, se eu não tenho conjugado, o seu de carga também será nulo. Olha só, gente, a quantidade de informações importantes, todas oriundas da questão conceitual do equilíbrio dinâmico. Somatório de torques igual a zero, equilíbrio, não há jogo de potência máquina-sistema. Se o torque líquido é zero e a potência transiente é zero, o ângulo de carga é nulo e a corrente de armadura também será. Isso para garantir essas condições de flutuação. Perfeito? Então vamos tentar realizar um procedimento aqui. Vamos lá? Então, máquina parada, chave desligada. Recebemos agora um despacho de carga do COS. Engenheiro Marcos Vinícius, coloque a máquina 1 na barra porque logo em breve vamos a de potência gerada aí na sua região. O que eu faço? Isso é registrado, tá? Isso é catalogado, isso é documental. Eu pego a ficha de sincronismo. Eu só tenho uma ficha macho na usina, tenha quantas unidades a usina tiver, eu pego a ficha de sincronismo macho e conecto na ficha fêmea dessa unidade. O que eu acabei de fazer? O que essa ficha faz exclusivamente e unicamente? Ela vai conectar os terminais da máquina que está completamente parada e desligada aos instrumentos do painel de paralelismo. Só isso que ela faz, mais nada. Tá? Porque precisa estar com os instrumentos conectados para aferir as condições da máquina e gradativamente acompanhando o que acontece entre as grandezas da máquina e a barra. Tá certo? É de praxe quando você conecta essa ficha de sincronismo ali, a ficha macho, que você excite levemente o circuito de campo. Joga uma pequena corrente de excitação aqui. Então teremos uma força na motriz rotórica relativamente baixa, não esqueça que o campo tem muitas espiras, um fluxo, mas não tem tensão induzida ainda. Por quê? Porque a máquina está parada. Tá legal? Então, o primeiro passo. Pego a ficha de sincronismo, conecto na tomada fêmea da máquina e disponibilizo os instrumentos do painel aos terminais da máquina, que vai então serão aferidos as condições de paralelismo. E ao mesmo tempo, eu excito levemente o seu circuito de campo. Ok? Podemos ir em frente para o próximo passo? Então olha para cá, por favor. Como o nosso sistema é predominantemente hidroelétrico, me permita falar muito de hidroeletricidade aqui, tá legal? Então o que eu tenho aqui? Com portas fechadas. O que eu faço então? Vamos lá no regulador de potência mecânica, vazão, e começamos a injetar potência no eixo da máquina. Quanto mais água fornecer pelo duto, mais velocidade, mais potência mecânica, mais giro. E nós vamos então começando a colocar a máquina em movimento. Como já existia um pequeno fluxo, fruto da pequena excitação que eu forneci, quando esse fluxo aparece em função da corrente e pela ação do órgão primário, o eixo da máquina começa a se movimentar, vai aparecer uma pequena tensão induzida. Mas eu não estou nesse momento preocupado com essa tensão não, em volts. Eu quero acompanhar a frequência dessa tensão. Então, quanto mais vazão, mais potência, mais velocidade, mais giro, mais frequência. E esse cara aqui começa a registrar isso. Tá? E nós vamos ficar de olho nele. Quanto mais abertura de água, mais vazão, mais potência, mais giro, mais velocidade, mais frequência. Pergunto, até que ponto eu abro a comporta, e vou permitindo injeção de potência mecânica no eixo da máquina, até o instante em que o frequencímetro da máquina indicar que a frequência dela está igual à frequência da CEMIG ou praticamente igual. Perfeito?
Nesse momento, olha para cá, por favor, pessoal. Nesse momento, olha isso aqui. Isso é abertura da comporta, tá? Vazão. O que representa essa potência mecânica aqui, ó, que está na ponta do eixo, injetado no órgão primário? O que essa potência mecânica representa? Uma potência mecânica que é a conta exata para a máquina girar a 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, atrito mais ventilação. Não sobra, mas não falta potência mecânica para nada. Equilíbrio entre potência mecânica e CEMIG concessionário. Perfeito? Não esqueçam que a chave está aberta. Ela está ainda em funcionamento singelo. Tá joia? Combinado? Bom, lembrando o que significa o funcionamento singelo, o que ele traz em termos de interação entre uma grandeza e a outra, entre a entrada e a outra. Posso ir para o terceiro passo? Então vamos lá. Uma frequência ajustada, potência mecânica calibrada direitinho. Agora sim eu começo a excitar a máquina de maneira mais consistente. Ora, quanto maior a corrente de estação, maior a força na motriz do rotor, maior o fluxo, maior a tensão induzida. Como a máquina está em funcionamento singelo, tá? Essa chave está aberta. Olha só isso aqui, lembrando o que a máquina significa por impedância. Está aqui a sua resistência, a sua reatância síncrona. Com esse circuito aqui desconectado da barra, ora, quando eu injetar uma tensão F aqui, um voltímetro aqui e a tensão aqui, resultado. Quando eu estiver variando F com ausência de corrente, eu estou medindo, na verdade, a tensão terminal. Olha quem está aqui. O voltímetro da máquina vai então estar disponibilizando essa tensão e eu começo a verificar como é que ela anda em relação à tensão da CEMIG. Até que ponto eu excito a máquina? Até que ponto eu aumento a corrente de campo dela? Até o instante em que a tensão da máquina se igualar à tensão da CEMIG. Quando isso acontecer, quando a tensão da máquina se igualar à tensão da CEMIG, o que eu faço? Eu percebo que a potência elétrica injetada nesse instante, que eu vou parar de mexer na corrente de campo, não vou mexer mais nela, a potência elétrica agora injetada no campo é a conta exata para quê? Para a máquina se magnetizar, se excitar e trabalhar com a tensão igual à tensão da CEMIG, ou seja, não está sobrando potência elétrica para nada no campo, nem faltando. Também na entrada da corrente de estação, regulador de tensão, equilíbrio entre potência fornecida, a excitatriz e a tensão com que essa máquina, né, vai trabalhar. Maravilha isso, né? No entanto, vale a pena a observação. Como essa chave está aberta, essa manobra está acontecendo com a máquina ainda em funcionamento singelo. Então, o que é previsível que aconteça aqui, gente? Se eu começar a excitar demais a máquina, eu aumento uma corrente, a força contra a eletromotriz, que contraria a sua causa, que é dφdt. E eu pergunto, quem é o dφdt aqui? Giro. Então você já sabe. Previsivelmente, se a gente excitar demais a máquina aqui, pode-se constatar, e vamos constatar, pequena variação de frequência, que vai requerer um retorno à potência mecânica para fazer esse pequeno e suave ajuste. Percebem? Essa análise é muito prática, é muito pragmática, então essas situações reais precisam ser comentadas para que não fique um detalhe, né, despercebido ou passado em branco. Tá bem? Então, feito esse agora novo e pequeno ajuste na potência mecânica para ajustar a potência mecânica e a tensão aplicada no campo, uma possibilidade poderá surgir. Qual? Eu bato o olho no sequencímetro, aparece esse vetor aceso no sequencímetro da CEMIG. E, para nosso azar, esse vetor aceso no sequencímetro da máquina. Isso já seria um sinal de que, sequência invertida. Só que tem outra situação interessante aqui. Olha, o que nós falamos sobre frequência, gente? Frequências praticamente iguais, lembram? Então é muito difícil conseguir igualdade perfeita de frequência máquina-CEMIG. Então o que deve acontecer aqui? Ou a frequência está ligeiramente abaixo, ou ligeiramente acima da frequência da barra. O que significa dizer que as ondas, elas ficam passando uma ao redor da outra, como se fosse um ciclo, né? Numa rotação, se as duas têm a mesma velocidade, elas trabalham juntas, sincronizadas, não há diferença. Mas se uma tem uma velocidade diferente da outra, ora uma passa na frente da outra, ora a outra passa na frente da uma. Então significa o quê? Que se essa frequência estiver ligeiramente diferente, essas lâmpadas piscarão, indicando, passou crista com crista entre CEMIG e máquina, passou vale a vale, ou vale crista, ou seja, elas piscam indicando o que? Essa sempre tendência de velocidades diferentes, então, essa sobreposição entre uma crista de uma onda de CEMIG e crista de onda da máquina, mostrando presença e ausência de corrente de circulação, tá legal? Piscam exatamente indicando essa pequena diferença de velocidade. E digo mais, quanto mais depressa elas piscarem, é porque a velocidade, a frequência está muito afastada entre CEMIG e máquina. Quanto mais lentamente elas piscarem, é que a frequência da máquina é se igualando à frequência da CEMIG. Aí você pergunta assim, então o ideal seria não piscar? Ideal em máquinas é uma palavra sempre que não deve ser usada no meu modo de ver.
Eu prefiro que elas pisquem lentamente, porque se elas não piscarem, tem duas possibilidades. Poderão estar acesas, trevas, ou melhor, fogo, presença de corrente de circulação, ou poderão estar apagadas, que é o nosso ponto ótimo, tá? Mas, se esses dois vetores estiverem acesos em sentidos opostos, vai acontecer uma coisa interessante aqui. Sequência CEMIG, RST. Se por acaso a sequência estiver invertida, como as sequências nos indicam, olha só, bate R CEMIG, R máquina, mas como a sequência está errada, ao invés de vir S CEMIG, S máquina, vem T. Não se encaixa com a S da CEMIG. E a mesma coisa com relação à fase seguinte, ou seja, essas lâmpadas piscarão alternadamente. Se encaixa R, um tempo depois se encaixa S, um tempo depois se encaixa T. Elas piscam fora de sequência. Acende uma, apaga, depois acende a outra, apaga, aí depois acende a outra, apaga. Lâmpadas piscando fora de sequência, né? E os sequencímetros assim, é indício, sequência de fase invertida. Só tem uma coisa a se fazer. Desexcita, fecha a comporta, desliga, e eu vou lá e você sabe, desde a teoria de campo girante. Como que eu devo corrigir isso? Eu venho e inverto duas fases quaisquer no estator da máquina que nós estamos trabalhando. Se você inverte duas fases quaisquer, você inverte o sentido do seu campo girante. Então, feito isso, nós vamos começar todo o experimento outra vez. O que seria isso? Abro a comporta, ajusto a frequência. Quando eu tiver frequência igual, lembram? Potência mecânica, a conta exata para a máquina girar a 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais. Nem sobra, nem falta potência mecânica para nada. Excito a máquina até que a tensão dela se iguale à tensão da CEMIG. Potência elétrica no campo, a conta exata para a máquina se magnetizar, se excitar e trabalhar com tensão igual à tensão da concessionária. Não sobra nem o watt, mas também não falta o watt nenhum no campo. Perfeito equilíbrio entre campo e sistema. Perfeito? Ora, partindo do pressuposto de que já fizemos aquele ajuste fino na potência mecânica para ajustar a frequência, verificamos esse vetor aceso na CEMIG e este vetor aceso na máquina. Ótimo sinal. Aí eu vou parar as lâmpadas, como é que elas estão? Ora, sequência correta, olha isso aqui, sequência correta, elas piscam simultaneamente. Piscando simultaneamente, essa informação realimenta a informação do sequenciamento. Agora vem aquele ajuste fino a qual eu me referi, aquele ajuste final. Quanto mais lentamente as lâmpadas piscarem, melhor, porque acenderam, presença de corrente de circulação. Apagaram, ausência de corrente de circulação, que é um ponto ótimo. Então aí, quanto mais lentamente piscar, melhor, para que eu possa fazer uma manobra tranquila e segura. Então eu espero calmamente as lâmpadas apagarem. Quando as lâmpadas apagarem, puf, eu fecho essa chave. A máquina entra flutuando no barra. Ela entra em equilíbrio com a barra, porque quando as lâmpadas apagaram, eu teria o que naquele instante? Tensões instantaneamente iguais ou opostas. Resultado disso, torque líquido igual a zero. Por quê? Porque o ângulo de carga é igual a zero. Lógico, uma torque frenante nem acelerante. Se não está sobrando potência, nem no órgão primário, nem no campo, forneceu o quê? Se não está faltando potência mecânica, nem no campo, nem no órgão primário, consumiu o quê? Ela está em perfeito equilíbrio com a barra, não tem superávit, nem déficit de energia, ela está ali completamente equilibrada com o sistema, anticarga zero e fluxo de potência, máquina CEMIG também é zero, indicando o quê? Que a corrente de armadura aqui é nula. Ora, porque se eu tivesse corrente, uma vez que eu tenho tensão, eu teria potência entrando ou saindo dessa malha e não tenho nenhuma coisa nem outra. Então, senhores, muita atenção. E a partir do instante que eu fechei essa chave, a máquina saiu do funcionamento singelo e entrou ligada à barra. Ou seja, a tensão e a frequência da máquina não vão variar mais, porque deixaram de ser saídas da máquina e passaram a ser constantes na barra. A partir dessa situação, do fechamento dessa chave, eu posso tirar minha ficha, posso desconectar todo o painel, que a máquina está apta a desenvolver as suas finalidades, as suas funções naturais. Tá? É claro que a partir daí eu vou tomar uma decisão. Eu quero que a máquina opere como gerador? Ok. Está na barra? Tá. Flutuou? Flutuou. Vou manobrar para que isso aconteça. Quero que eu opere como motor? Muito pouco provável que isso aconteça numa usina, tá certo? Mas vou manobrar para que isso aconteça. Mas essa decisão de colocá-la como motor ou gerador é uma decisão a posteriori. O primeiro momento, a primeira operação, o primeiro procedimento importantíssimo é esse. Flutuar a máquina, equilibrar a máquina com o sistema. Perfeito? Espero que tenham gostado.
no meu canal no YouTube tem uma aula prática onde nós realizamos essa manobra no laboratório, tá? Disponível para vocês, e é exatamente o que está lá. Vocês vão ver a descrição aqui, inclusive identificar os instrumentos do famoso painel de sincronismo, as lâmpadas incandescentes, os sequencímetros, enfim, toda essa manobra que a gente descreveu aqui. Então, não deixem de acompanhar, está disponível para vocês no canal, nome Flutuação da Máquina Síncrona. Um grande abraço, até o próximo módulo. Saúde e paz.